Olá, pessoas. Olá, companheiros do CEAP, né? Da instituição CEAP, Centro Espírita Amor ao Próximo, que em seus trabalhos doutrinários está fazendo o estudo do livro Palavras de Vida Eterna, né? Que é um livro de Emmanuel, né? Do Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, né? O Chico Xavier, em que Emmanuel faz uma análise assim iluminada de algumas passagens do Evangelho, né? De palavras de Jesus. Por isso que ele fala palavras de vida eterna, porque as palavras de Jesus são para a vida eterna, né? São para a vida espiritual e não só para essa nossa vida transitória aqui, né? São palavras realmente que nós somos espíritos imortais, né? Criados para a eternidade, né? E as lições que Jesus nos traz são lições para a eternidade também. Não é como, usando até um termo que Kardec usa, não fica circunscrito à nossa estreita vida corporal, né? Que é um segundo na eternidade, vamos dizer assim, né? Então é um livro realmente que eu confesso que eu não conhecia, eu conheci esse livro há pouco tempo, né? Como muitos livros psicografados por Chico Xavier, né? Que foram mais de 400, beirando 500, não sei exatamente, né? E o que a gente tem acesso nas livrarias, pelo menos nas livrarias dos Centros Espíritas de Salvador, né? Que é a minha cidade, não tem acesso assim nem à metade. Então eu comecei a conhecer outros livros psicografados por Chico Xavier através da internet, né? Graças ao PDF. E o Palavras de Vida Eterna foi um deles, né? E foi com grata satisfação que realmente foi um livro que eu gostei muito e com grata satisfação fui convidado a trabalhar um capítulo desse livro no trabalho doutrinário do CEAP, né? Que estão fazendo a cada semana um expositor diferente fala um capítulo. Então eu fiquei, né, com o capítulo 64, que se chama Êxito, né? Êxito, todo mundo sabe, né? Se for lá no dicionário, vai ver que êxito significa sucesso, vitória, né? É quando nós alcançamos um objetivo ao qual nós almejamos muito, então nós obtemos êxito, né? E aí Emmanuel começa, né, como todos os capítulos desse livro, ele começa com uma passagem, né, uma frase do Evangelho, e no caso aqui é um trecho do Evangelho de João, né, capítulo 15, versículo 7, que diz assim: Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Rapaz, juro para vocês que quando eu li essa frase, isso me causou assim um extremo impacto, né? Pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Quer dizer, tudo que eu quiser, eu vou pedir e vou obter. Será que isso é verdade mesmo? Porque eu quero é coisa, viu? Será? Aí alguém me chamou a atenção. Você leu direito? Leia a primeira parte da frase, antes da vírgula. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós. Para você ver como só prestamos atenção naquilo que nos é conveniente, né? E esse fui eu, né? Se vós estiverdes em mim e minhas palavras estiverdes em vós, ou seja, nós estivermos sintonizados com Cristo, com a essência do Cristo, né? Aí, vírgula, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Então, essa é a condição expressa. E será que nós estamos em Cristo? Em Cristo é ótimo, né? Em Cristo. Será que as palavras do Cristo
estão em nós. Não é só as palavras da gente decorar, não, porque decorar a palavra todo mundo decora. É a essência dos ensinamentos que essa palavra traz, faz parte da gente, nós vivemos as palavras do Cristo, é isso que ele quer dizer. Então essa é a condição, que tudo que quiserdes vos será feito, né? Então temos que ler corretamente para começar, né? Pronto. E aí Emmanuel vai discorrer sobre essa passagem do Cristo, né? Do Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7. E Emmanuel começa dizendo assim: muitos companheiros perdem recurso, oportunidade, tempo e força na preocupação desmedida em torno do êxito. Olha só, e o nome disso é ansiedade, né? Nós gastamos muita energia, né? Perdemos recursos, oportunidades várias, perdemos tempo, força, nossa saúde, por exemplo, né? Com a extrema preocupação com o êxito, com a vitória, né? Em ganhar. A gente tem uma excessiva preocupação com o ganhar, né? Acho que traduziria bem essa frase, né? Sonhando, continua Emmanuel, sonhando realizações mirabolantes, acabam frustrados na mania de grandeza, né? Sonhando realizações mirabolantes. Todos aí sabem o que quer dizer mirabolante, né, gente? Mirabolante tem a ver com a mania de grandeza, com coisa que transcende a realidade, né? Que normalmente são coisas pouco realizáveis ou irrealizáveis. As ideias mirabolantes, ideias sem sentido, beleza. Pior ainda são as realizações mirabolantes, quando a gente traz isso para a prática, né? E aí, por querer realizar essas coisas mirabolantes, acabam frustrados, né? Nós nos frustramos com a nossa mania de grandeza. A gente sobe demais ainda sem ter condição de subir. E aí, quando caímos, a queda é grande, né? Quanto maior a altura, maior a queda, né? Porque para subir, para ascender, nós temos que ter condição. Se vamos comparar a subida, por exemplo, dando um exemplo do alpinismo, né? Nós temos que ter condição de fazer aquilo, de escalar aquela montanha, temos que ter o equipamento e o treinamento necessário, que senão a gente cai mesmo, e se machuca, ou causa a morte do corpo físico, né? Então, nas questões das realizações também da vida, isso aí também é legítimo. Nós temos que estar preparados, né, com devidamente ferramentalizados. Essa palavra foi eu que criei agora, né? Ferramentalizados, né, com as ferramentas adequadas para que a gente possa construir, né, os nossos objetivos, né? Não estou dizendo com isso, gente, que a gente não deva ter objetivo, não deva sonhar, não queramos crescer. Muito pelo contrário, o Espiritismo nos orienta justamente a isso. Mas tem que ser dentro de uma situação lógica, dentro da situação possível, dentro do bom senso, né? A gente não pode fazer aquilo do qual a gente ainda não tem condição naquele momento. Primeiro temos que criar as condições para realizar, não é? Então é isso que Emmanuel está querendo dizer, né? Com essa questão das realizações mirabolantes. Mas isso não quer dizer que a gente não deva sonhar, não deva querer ter objetivos, né? Devemos querer êxito, vitória, sim, né? Mas não de uma forma desequilibrada, a qualquer custo, passando por cima de tudo, inclusive da nossa dignidade, né? Criar uma ansiedade em torno disso. Porque se a gente cria uma ansiedade em torno disso, das duas uma, ou a gente não consegue o tão almejado êxito, ou conseguimos de uma forma que não vai nos edificar. Não vai nos edificar, né? Bom,
E aí continua Emmanuel. Dizem-se, né, falando de nós, humanos, né? Dizem-se interessados na lavoura do bem, mas, para cultivá-la, esperam a execução de negócios imaginários. E negócios imaginários, né? Vou fazer um negócio que eu vou ganhar muita grana, né? Como eu disse, projetar uma vida profissional é ótimo, mas quando ele fala negócio imaginário, é negócio que está fora da realidade, pelo menos naquele momento, né? Pelo menos. Ou em qualquer outro momento, né? Esperam a execução de negócios imaginários, a aquisição de poder, a posse de ouro fácil ou a chegada de prêmios fortuitos. Eu comparo muito a Mega Sena, né? Chegando agora ao final do ano, né? Estou gravando aqui esse vídeo no dia 23 de novembro. E agora chegar ao final do ano de 2022, está todo mundo aí na Mega Sena da virada. Tem problema jogar? Não, você pode arriscar, né? Alguém ganha, não tem problema. Mas você criar planos e expectativas em cima disso, aí já é problema, porque a probabilidade é mínima, 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 né? Então, se você até pensar o que você faria com o dinheiro se você ganhasse, tudo bem, aí é fazer uma previsão. Mas não criar uma ansiedade, uma expectativa imaginária em cima de algo que a certeza de ganhar é mínima, né? Loteria, quem ganha é menos de 1% que ganha das pessoas, né? Imagine que é um país inteiro que joga, né? Então, sempre quando eu leio esse trecho aqui, né, eu lembro da Mega Sena da virada. A pessoa fala, não, se eu ganhar na Mega Sena, eu vou criar uma ONG, vou ajudar as pessoas de rua, vou ajudar as mães em dificuldades. Ótimo, o próprio texto do Evangelho fala isso, né, na parte a beneficência lá do Evangelho segundo o Espiritismo, e que Kardec fala, né, que em muitos esse sentimento é até verdadeiro, né? Mas que em outros nem tanto, que tem esse discurso, né? Mas na hora que ganhar a grana, pensa primeiro em si, né? E não nos outros, como se fazia o discurso anteriormente, né? Mas mesmo nesses que são sinceros, realmente, se chama a atenção que cada um tem que fazer o bem dentro das possibilidades. Que não foi me dado ainda fazer o bem nesse espectro todo cheio de dinheiro, é porque eu tenho que fazer o bem dentro daquilo que eu posso. E fazer o bem, fazer a caridade, não é somente dar dinheiro, né? Ajudar na necessidade com dinheiro é importante, claro, mas a caridade não é só dar dinheiro, né? Prestar um serviço, por exemplo, é uma caridade. Dar atenção a alguém, consolar, é uma caridade também. Então cada um faz de acordo com o que pode, né? E não ficar esperando uma fortuna para fazer a caridade. Se vier e o sentimento for sincero, ótimo, mas se não vier, como que é o que acontece na maioria das vezes. Então não pode ficar preso a essa questão, né? Nessa execução de negócios imaginários, aquisição de poder, quer dizer, ficar poderoso primeiro. Você é um político para fazer o bem. Será que quando chega lá na política, no cargo político, vai continuar com o mesmo pensamento de fazer o bem, ajudar as pessoas, melhorar a cidade, o estado, o país? Será? Né? O discurso de muita gente é esse: se eu estivesse no poder, se eu fosse político e tal, eu faria. Será? Porque a política é muito sedutora, né? Não estou dizendo nem que sim, nem que não. Estou fazendo só um questionamento, uma provocação. Tá bom? Então, a posse de ouro fácil, chegada de prêmios, loterias e tudo mais, né? Então, não dá só para ficar se pautando nisso para fazer o bem, né? Cada um faz o bem dentro do que pode, dentro das suas condições. Podendo fazer mais depois, faz mais. E por aí vai, né? E aí continua Emmanuel. E, complicando a própria estrada, observam-se de chofre em presença da morte, quando menos contavam com semelhante visita. Quer dizer, a pessoa faz todo um plano de vida, de subir na vida, de ganhar dinheiro e tal, quando aí chega a dita cuja da morte, que é para todos, né? Um com 100, outros com 50, ninguém sabe qual é a sua hora, né?
Eu espero ficar muito tempo encarnado ainda, né? Mas se for amanhã, o que é que eu posso fazer? Se estiver dentro do planejamento, de um planejamento, estiver dentro das leis universais. E aí esse plano todo atrás de riqueza, o que é que adiantou? Não poderia estar fazendo o bem dentro do que pode? Em vez de ficar esperando uma riqueza que nem vai dar para chegar porque a morte chegou primeiro, o desencarne, né? Chegou primeiro. Tem até a história de um homem que desencarnou na banheira, né? Que ele passou a vida ganhando dinheiro, só pensou em amealhar. E é isso, pronto, agora que eu fiquei rico, agora eu vou gozar dos meus bens. Aí deitou na banheira e desencarnou, né? Então, quer dizer, aí ficou aí para os descendentes. Então a gente tem que pensar. Não é errado, gente, trabalhar para ganhar dinheiro, para ter conforto, não. Mas a gente também não pode botar isso como objetivo máximo da nossa vida. Porque essa vida é perecível. Simplesmente por isso, né? Isso não quer dizer que a gente não vá querer ter algum conforto, dar algum conforto para os nossos filhos, uma boa escola, uma boa saúde. Não é nada disso, não. Mas pensar que essas coisas são importantes, mas não são primárias, não são prioritárias quando a gente tem consciência da nossa realidade espiritual, que é essa que fica, é essa que vai com a gente quando a gente desencarna. O resto fica para trás, né? Tem a frase das pessoas mais antigas que diz: ah, pai, morre e fica tudo aí. É verdade, né? Então a gente tem que ter esse equilíbrio, né? A gente também não vai ser desleixado. Ah, já que é assim, não vou trabalhar, não vou construir muita coisa, não vou construir nada. Não, também não é assim. Se estamos vivendo no mundo, temos que sim construir, temos que sim procurar prosperar dentro das nossas condições, desde que seja honestamente, de preferência. Não tem nada demais, mas saber que isso aí é transitório, né? Que é uma coisa por momento, e utilizar essa prosperidade dentro do possível para fazer o bem, dentro daquilo que é possível. Então, é simples de entender nas palavras, né? O difícil é na prática, é no vivenciar, né? Mas é uma caminhada, como se diz. A vida, gente, é uma jornada, né? E uma jornada que é muito comprida, né? A gente não vai aprender tudo em apenas alguns passos. Mas o importante é que a gente comece a caminhar, né? Mesmo que a passos bem lentos, de tartaruga, né? Como a gente vai aqui, eu mesmo vou ali, tartaruguinha, mas fazer o quê, né? É isso aí. Continua aqui Emmanuel. Entretanto, o conquistador do maior êxito de todos os tempos não se ausentou do mundo como quem triunfara. De quem que ele está falando? O conquistador de maior êxito, quer dizer, o ser de maior sucesso de todos os tempos, não se ausentou do mundo como quem triunfara, ou seja, ele não morreu, vamos botar assim, em linguagem mais vulgar, como um triunfador, ele não morreu como um vencedor. Quem seria esse, né? Não recebeu heranças amoedadas, quer dizer, não teve grana. Não governou princípios políticos, muito pelo contrário. A César o que é de César. Não escreveu livros, não se enfileirou entre os maiorais da sua época. Esse foi Jesus. Para o mundo físico, ele não foi um vencedor, ele foi um perdedor. Porque ele não conquistou, entre aspas, nada na vida. Não teve nenhuma herança amoedada, como diz Emmanuel aqui, não teve grana, né? Não governou, né? Não escreveu livros, os apóstolos escreveram para ele, né? E nem ficou entre as grandes autoridades da época, e ele que é a autoridade maior. E saiu do mundo como um malfeitor vulgar, foi preso, condenado, torturado, inclusive entre dois criminosos, né? Então, para o mundo, quem viu naquela época, né? Se nós estávamos lá, né, em outra encarnação, a gente viu como um grande perdedor para o mundo físico, não é verdade? Aprisionado como vulgar malfeitor,
foi sentenciado à morte e passou como sendo vítima de pavoroso fracasso. O Filho de Deus, como é que se deixou prender? Como é que se deixou torturar? Por que não reagiu, não usou o seu poder? Foi preso como um malfeitor sentenciado à morte e vítima de um pavoroso fracasso, é visto ainda como um homem que fracassou, né? A coisa até que a gente fica, né? Contudo, agora é importante, hein? Contudo, continua aqui Emmanuel, as sementes de amor puro que colocou na alma do povo transformaram o mundo. Porque Jesus não veio ao mundo para ser vencedor no mundo, para governar o mundo físico material. Ele veio para plantar as sementes de amor nos nossos corações. A semente de amor verdadeiro, não é amor ligado à passionalidade, às paixões, não. Amor puro, a fraternidade, a nos entendermos como irmãos que somos. Né? Irmãos que somos, mas nos estranhamos constantemente. Nos engalfinhamos. Competimos um com o outro. Brigamos por poder, brigamos por uma bobagem, brigamos por uma besteira dentro de casa, até mesmo com nossos irmãos consanguíneos, brigamos com os nossos filhos, com nossos pais, com as pessoas queridas, né? E Jesus veio plantar essas sementes para que a gente aprenda que o melhor caminho não é o caminho da violência, que ele sofreu, inclusive, não é o caminho do desprezo, não é o caminho da vaidade, do orgulho, do egoísmo, do pensar em si mesmo e o resto que se dane, né? Ele veio plantar essas sementes, né? Foi uma coisa assim. Os grandes da época que o condenaram e o sentenciaram à morte não entenderam isso naquele momento, mas outras tantas pessoas que o seguiram entenderam, tanto que levaram essa mensagem para frente. Mensagem essa que foi deturpada no caminho, porque os poderosos da terra continuaram, né? Sempre fazendo coisas em sua vantagem, em sua conveniência, e adaptar os ensinamentos de Jesus às conveniências humanas, inclusive a algumas conveniências bem torpes, bem criminosas. Olha a Inquisição, né? Olha as condenações a forca em nome de Jesus, olha as guerras santas em nome de Jesus. Então, ainda houve essas deturpações, mas os cristãos verdadeiros prosseguiram, ainda que nas sombras, mas prosseguiram. E finalmente, uma luz definitiva, que é a luz da razão, nos chega através da doutrina espírita, através do Consolador prometido pelo próprio Jesus. O Consolador chega à doutrina, que são as vozes que vêm do outro lado da vida, do plano espiritual, que é comprovada a existência e a interação do plano espiritual com o nosso mundo. É demonstrado que nós somos desse mundo e estamos aqui encarnados, mas não somos daqui, nós somos espíritos, somos do plano espiritual. E a encarnação é para o aprendizado e para a evolução, dentro do momento evolutivo de cada um. Né? Então vem o Consolador para nos consolar, nos esclarecer, né? Esclarecer alguns ensinamentos de Jesus que ficaram por parábolas, que muitos não podiam compreender na época. Precisava que a inteligência se desenvolvesse para que fossem compreendidos, mas ele lançou como semente, né? Deixou lá já a sementinha. Relembrar algumas coisas que foi dito, porque por causa das deturpações que houve ao longo da história, então o Consolador, o Espiritismo, veio relembrar da forma correta como era antes das deturpações, né? Trazer o cristianismo na sua forma primeira, primitiva, né? Como Jesus deixou, né? O cristianismo puro. Esse aqui
Esse é o trabalho árduo que a doutrina espírita veio nos fazer, né? E que o espírita sincero, responsável, deve dar prosseguimento a isso, né? Infelizmente, no meio espírita ainda tem alguns, né? Ainda com a mente ainda ligada às questões das conveniências e que ainda querem continuar deturpando, mesmo com a doutrina espírita. Mas isso aí é a evolução humana que caminha, né? A evolução humana caminha, né? Então, acho assim, então, o espiritismo está dentro ainda de uma humanidade, né, imperfeita, como nós, vocês somos ainda imperfeitos. Então, ainda é passível e esperado que esse tipo de coisa ainda aconteça, mas vamos nos esforçar, né, nós aí que laboramos, né, na seara espírita, para que aconteça cada vez menos e para um dia não aconteça mais, né? Que o Consolador seja do jeito que é, né? Se diz que ali que Jesus não escreveu livros, é verdade, mas a mensagem do Espírito de verdade, né, do capítulo Consolador Prometido é do próprio Jesus, né? Tem gente que fica discutindo, não é Jesus não, é um espírito muito ligado a ele, é não sei o que, né? Pelo amor de Deus, gente, o que ele está falando na primeira pessoa, eu vim, ele usa a primeira pessoa naquelas mensagens do Espírito de verdade. Pode ter havido um intermediário aí no plano espiritual por questão vibracional? Pode, mas isso não importa, gente. Isso a gente pode saber depois. Opa, bati no microfone. Isso aí a gente pode saber depois, quando a gente desencarnar, não importa esse mecanismo. O que importa é que é a mensagem pura e cristalina do próprio Jesus. As palavras do Espírito de verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo. Isso é que é importante. Então, continuando. Então, Emmanuel continua. Opa. Repara, Jesus, e perceberás que o nosso problema não é de ganhar para fazer, mas de fazer para ganhar. Veja bem, a gente quer ganhar para fazer, a gente quer ganhar muito dinheiro para fazer o bem. Como disse, né, no Evangelho, é até louvável em alguns, ser sincero. Mas o importante é fazer para ganhar. Jesus não ganhou nada para fazer o bem. Tudo bem, ele era o Cristo, obviamente a gente não pode se comparar a Jesus ainda, né? Mas ele serve como modelo e guia, a gente pode já pegar como um certo parâmetro, guardadas as devidas proporções, claro, né? Que realmente, né, tem uma distância evolutiva grande de Jesus, claro. Mas é importante que não é ganhar para fazer, a gente tem que fazer para ganhar. Esse é o princípio do trabalho, né? Fazer para ganhar. Se você pratica o bem sinceramente, com o que você tem, com o recurso que você tiver, mais na frente, havendo um merecimento do seu trabalho, você vai ter mais recurso para fazer mais o bem ainda. Mais ainda, para mais crescimento. Muito se dará àquele que tem, e se tirará daquele que não tem. Parece até absurda essa passagem de Jesus, mas não é, quando a gente percebe esse estado de coisa. O que ele quer dizer? Aquele que não faz nada, terá menos ainda. E aquele que faz alguma coisa, mesmo que pouca, dentro daquilo que pode, né, mas está fazendo realmente de coração, depois, quando chegar o tempo correto, né, o tempo de Deus, vamos dizer assim, receberá mais para fazer mais. É isso aí, né? Pelo menos é essa a interpretação que eu estou entendendo que Emmanuel está dando para essa passagem, né? Aí Emmanuel continua. A colheita não precede a sementeira, tanto quanto o teto não se antepõe à base. Claro, a colheita, você não pode colher o que você não semeou. Isso é a lógica, né? Primeiro você semeia, espera brotar, nascer, para depois colher. Então a colheita não precede a sementeira, tanto quanto o teto não se antepõe à base. Ninguém vai construir uma casa, faz o teto primeiro antes de fazer a base, né? Antes de fazer a fundação, depois o chão, né? Então isso aí é lógica, inclusive. Isso aí não é nem questão de fé, é questão de lógica, né? Só observar.
E é muita reflexão, né, gente? É muita reflexão. Às vezes a cabeça, né, faz isso assim, né? Mas é importante, né? Bem importante. E por fim, no último parágrafo, Emmanuel diz assim: sirvamos ao bem, simplificando o caminho, gente. Ó, não complica, simplifica. As complicações da vida, elas já aparecem naturalmente. Nós temos que estar preparados para as complicações da vida, certo? Mas não temos que criar complicações. Isso aí é desnecessário e não é uma atitude muito inteligente. Ok? Então, sirvamos ao bem, simplificando o caminho, de vez que a vitória real é a vitória de todos. Isso está falando do princípio da fraternidade. Nós não podemos ter vitórias egoísticas, pelo menos não à luz do Evangelho, né? Que Jesus nos ensina. Que a vitória real é a vitória de todos, convictos de que não precisamos gastar as possibilidades da existência em expectativa e tensão, ou seja, gastar nossa existência em ansiedade, que não produz nada, ainda prejudica a nossa saúde. Né? Estou falando da ansiedade, né? De algo bom que está chegando e a gente quer fazer logo, não, gente. Estou falando da ansiedade, aquela ansiedade doentia, né? Achando uma palavra melhor, me desculpem, né? Mas aquela que realmente nos tira do eixo, né? Nos descontrola. É isso aqui que Emmanuel se refere, né? Isso aí a gente gasta a possibilidade da existência, né? Convictos de que não precisamos gastar as possibilidades da existência em expectativa e tensão. Não é isso? Porquanto, se estivermos em Cristo, tudo quanto de que necessitamos será feito em nosso favor no momento oportuno, corroborando com a passagem de Jesus, né? Aquilo que a gente pede, que a gente tem, nos será concedido. Então aqui, ó, se estivermos em Cristo, né? Se Cristo estiver em nós e se nós estivermos em Cristo e suas palavras estiverem em nós, né? Tudo quanto necessitamos será feito em nosso favor, só que no momento oportuno. Cada coisa tem o seu momento oportuno. Não, eu quero isso, quero aquilo. Não é bem assim, porque existe acima das nossas necessidades humanas as necessidades espirituais, que essas que são eternas. Né? Até o livro Palavras de Vida Eterna. Então, tudo quanto de que necessitamos será feito em nosso favor no momento oportuno, na hora certa. A fruta só sai da árvore quando amadurece, né? Porque se for antes verde, ela não presta para ser consumida, né? A borboleta só sai da crisálida e sai voando, ok? São duas comparações interessantes, né? O fruto não cai da árvore antes de amadurecer o suficiente, né? E a borboleta, né, saindo da sua crisálida quando está totalmente pronta para voar. Ok? Então fica aí essa lição, né, desse capítulo 64 do livro Palavras de Vida Eterna. Né? E para encerrar essa preleção, eu vou ler aqui um poema, uma poesia do além, né, do livro Pássaros Humanos. Né? Muita gente conhece mais o livro de poesia Parnaso de Além Túmulo, só que Chico psicografou alguns outros livros de poetas, né? Que esse foi o primeiro, mais famoso, mas tem uns outros 2 ou 3, eu não lembro o nome agora, mas esse aqui, Pássaros Humanos, é um deles, é muito bom, né? Fazer uma analogia, pássaros humanos, né? A gente crescer espiritualmente e, entre aspas, voar, né? Ascender, né? É um título simbólico. Então, do livro Pássaros Humanos, né? Pela psicografia de Chico Xavier. Então, esse poema aqui agora que eu vou ler para vocês, chamado Rumo Certo. Né? Pretendes entrar na posse da vida superior, o caminho mais seguro, mais serviço, mais amor. Queres alívio, sossego, no coração sofredor? A providência primeira, mais serviço, mais amor. Desejas libertação de mágoa, pena, temor?
o recurso que não falta, mais serviço, mais amor. Desejas felicidade, respostas a sonho em flor? A receita da alegria, mais serviço, mais amor. Sonhas a paz restaurada, de afetos a recompor? A base do entendimento, mais serviço, mais amor. Solicitas do destino saúde, amparo, vigor? O programa necessário, mais serviço, mais amor. Rogas roteiro adequado para encontrar o Senhor, o ensino claro da vida, mais serviço, mais amor. Casimiro Cunha. Então, com esse poema, para as nossas reflexões, é uma receita que Casimiro Cunha nos dá através da escrita psicográfica do nosso querido Chico Xavier. Então, eu vou encerrando aqui, E quem não tem é um livro que eu recomendo, o Palavras de Vida Eterna. Quem não tiver acesso ao livro físico, tem em PDF, é só lançar lá no Google, que você acha, Palavras de Vida Eterna, vale a pena. E esse também, o Pássaros Humanos, que tem, além dessa, Rumo Certo, tem poesias belíssimas, para a gente refletir, para a gente se deleitar, porque poesia, gente, é também uma necessidade, ok? Então, vou encerrando por aqui essa preleção. Espero que tenham gostado. Espero que, acima de tudo, tenha sido útil a todos essas colocações, essas reflexões. Então, a todos aí que acompanharam, um forte abraço e fiquem com Deus.